Uma boa noite para todos vocês. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, todas as pessoas, as famílias que comparecem no culto desta noite. Hoje é culto especial com celebração de batizado. Damos boas-vindas de maneira especial à família Vida, os familiares, né? Também pai, mãe, padrinho, madrinha, também os avós da pequena aluna que será batizada neste culto. Também é culto com Santa Ceia, como acontece sempre no primeiro sábado de cada mês. Então saudamos a todos vocês aqui presentes neste culto, com a palavra bíblica do apóstolo Paulo, que diz lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, diz ele para a família que ele estava evangelizando, diz o apóstolo: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua família, tu e a tua casa. Nós possamos guardar esta palavra no coração, que a salvação vem do Senhor Jesus. Ele quer salvar não apenas pessoas, mas quer salvar também famílias, salvar a todos nós, nos oferta a salvação. Aqui nos reunimos em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, lembrando que o nosso socorro a cada dia vem do Senhor Deus que fez os céus e a terra. Amém. Convido para cantarmos o primeiro hino comunitário deste culto. Estarão nos acompanhando nos cânticos o Manfredo e a Frida, os irmãos Tim, estarão nos acompanhando nos cânticos desta celebração. E o primeiro hino é o hino 113. Hino 113. Se alguém por acaso não pegou o inário na entrada, temos inários sobrando lá na entrada. Se alguém não pegou, não lembrou de pegar, não sabia que tinha que pegar, pode pegar então para acompanhar melhor os cânticos do culto. Hino 113. Hino de confiança em Deus. Podemos cantar duas vezes, é um hino bem curtinho, um pedacinho de um salmo. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Cantemos duas vezes, para guardar bem esta mensagem no coração. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Normalmente nós chamamos as crianças para a oração, mas hoje vai ser diferente. Hoje nós vamos primeiro permitir que elas permaneçam aqui até o momento do batizado. Elas gostam muito de assistir batizado, tá? Já me pediram algumas vezes para liberar elas para o culto infantil só depois do batizado. Então, como nós fazemos o batismo bem no início do culto, então vamos cantar agora o hino de batismo. As crianças estão aqui conosco. Depois do batizado, elas serão chamadas à frente, encaminhadas para o culto infantil. Então, hino de batismo, hino 310, no nosso cenário, hino de batizado 310. Quando estivermos cantando o final deste hino, ao
vou pedir então que pai, mãe, padrinho e madrinha se aproximem aqui, se coloquem ao redor da pia batismal para o momento do sacramento do batismo. E no 310. Estamos acolhendo para receber o batismo cristão neste culto a Luana Witt, trazida por seu pai e sua mãe, pelo William Rafael Witt, a Thaís Juliane Batista, também os padrinho e madrinha, também Guilherme Bauer e Adriele, também Samara Bauer. Então nós tivemos a conversa, a mini palestra de batismo um pouco antes do culto, eles estavam aqui conosco. Com base naquilo que nós compartilhamos, sobre a orientação de Jesus, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E eis que estarei convosco todos os dias até o final dos tempos. Então, cumprindo essa ordem de Cristo, e também acolhendo na família da fé a Luana através do batismo, a Luna através do batismo, nós queremos então, assim como conversamos antes, perguntar a você, pai, mãe, padrinho e madrinha. Você deseja que vossa filha, vossa afilhada, Luna Witt, receba o sacramento do batismo, prometendo amá-la, cuidá-la, educá-la na fé cristã, orar por ela, prometendo abençoá-la e supri-la em todas as suas necessidades físicas, espirituais e emocionais. Se assume esse compromisso perante Deus, perante a comunidade aqui reunida em culto, então queiram responder sim. Podem trazer a aluna mais pertinho aqui da pia batismal. Isso. Agora, aluna, nós vamos ver como é que está essa água aqui, tá? Nesse final de inverno, como é que está essa água? Está morninha ou não? Aí põe ela mais próxima aqui da pia batismal, cabecinha assim, virada, o rosto virado para cima. Isso. Luna Witt, batizo em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Que a bênção e a proteção de Deus estejam contigo, agora e sempre, ao longo da tua jornada de vida. Amém. Pode se colocar aqui diante do altar, pai, mãe, padrinho, madrinha, aqui diante do altar, um momento de oração e de bênção. Convido a comunidade para estarmos de pé durante esse momento de oração e de bênção. Viu? Ela se comportou bem. Até aqui. Isso, tá bom. Vamos agradecer a Deus. Obrigado, Deus e Pai, pela vida da Luna, Senhor, por um presente maravilhoso na vida de sua família, pai, mãe, avós, padrinho, madrinha, todos que fazem parte do convívio mais próximo dela e também como expressão do teu amor para com esta família. Que nós possamos, Senhor, também como comunidade, também em oração, pedir a Deus que tu abençoe e proteja a jornada de vida da Luna, Senhor,
livre de todo mal, todo perigo. A conduza nos teus caminhos e dá a sabedoria que vem do teu Espírito Santo, na mente e no coração. Pai, mãe, padrinho, madrinha, também dos avós, para que possam educá-la na fé cristã, ensiná-la nos teus princípios, orar por ela, demonstrar todo o amor e cuidado que ela vai precisar na sua jornada de vida, no seu crescimento. Assim oramos, pedimos que a tua bênção, ó Deus Todo-Poderoso, esteja na vida da aluna e também dos seus familiares, agora e sempre. Amém. A comunidade pode assentar-se. Agora, crianças que estarão participando do nosso culto infantil, podem chegar à frente. Elas participam nas salas do culto infantil lá atrás, ali perto do salão paroquial, aqui atrás. Os professores estarão acompanhando elas. Estão chegando aqui mais perto. Crianças, isso, todos. Mais gente chegando aqui no corredor. Vamos estender a mão aqui para o amiguinho, para a amiguinha. Então, para aquelas pessoas que nos visitam, sempre no horário do culto, no tempo de culto, as crianças têm o encontro delas no culto infantil, orientado pelas professoras do nosso culto infantil. Então, elas vão aprender história bíblica, cantam hinos, aprendem a orar, e sim a caminhada de fé delas se complementa também em cada encontro do culto infantil. Oremos. Obrigado, Jesus, por cada criança que está na tua casa também nesta noite, Senhor. Essas crianças corajosas, enfrentando esse frio, nós participando na tua igreja e buscando sempre crescer no conhecimento da tua palavra. Abençoe as nossas professoras, que estarão ministrando a elas nesta noite, Senhor, que teu Espírito Santo fortaleça cada criança na fé, na confiança em ti, Jesus, na certeza do teu amor e da tua presença na vida delas. Assim oramos e pedimos, Jesus, a tua presença no encontro das crianças e também no nosso encontro de culto aqui nesta noite. Amém. Bom encontro, crianças. Acompanhem as professoras. Ser vô é também participar. Então, gente, nós queremos convidar a pessoa representante do presbitério que traz os avisos deste culto, os comunicados para a igreja, para a comunidade, pode chegar à frente para compartilhar os avisos. Então, em nome do presbitério, uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao culto desta noite. Que vocês se sintam bem e se sintam acolhidos aqui na casa do Pai. Muito obrigado, pastor, por trazer a mensagem do culto desta noite. Também o Alfredo e a Frida pelo louvor. A oferta avulsa hoje é local. Quarta-feira, o oásis normal às 14h30. Na quarta ainda, nós temos o ensaio do coral às 19h30. Sábado, não haverá ensino confirmatório. Estamos fazendo um convite especial a toda a comunidade e também as pessoas que estarão assistindo o vídeo do culto, que não são membros da comunidade, mas que gostariam de estar presente. Nós vamos ter um evento da participação deixa eu me perder aqui. Da Orquestra Capelli aqui na comunidade, no dia 20/9, às 19h, no horário do culto. Haverá também a participação do coral nesse culto, nesse momento de apresentação dessa orquestra. E toda a comunidade, as pessoas que nos visitam hoje são convidados para esse momento especial. No dia 20/9, às 19h, no horário do culto. E o nosso próximo culto será sábado que vem, também às 19h, e todos estão convidados. Seriam esses os avisos para hoje. Muito obrigada. Então, pessoal, esse grupo, Orquestra Capelli, esteve conosco aqui há 2 anos atrás. Eles têm um repertório de música sacra, principalmente músicas da época da Reforma. Eles compartilham. E eles têm músicos que integram o grupo deles da grande Florianópolis, de São Paulo, de Curitiba. Então é um grupo muito bem preparado para trazer esse concerto aqui
justamente no horário do culto daqui 14 dias, guardem bem, daqui 14 dias é o dia da orquestra aqui, no mesmo horário do culto. Eles vão ocupar o espaço de tempo do culto, com a apresentação da orquestra, e também alguns hinos também do nosso coral Cânticos de Louvor. Fica o convite para você, para as pessoas amigas. Nós vamos mandar um novo folder, está sendo encaminhado agora, para vocês também divulgarem entre seus contatos aí, nos grupos sociais, nos grupos de internet, para que mais gente fique sabendo desta programação especial do Grupo Capelli, que vai estar conosco aqui nesta apresentação. Seria isso então em termos de avisos comunitários. Convido a comunidade para cantarmos um hino que nos convida a viver como um rebanho de Cristo, um só rebanho, um só pastor. Hino 578, hino 578, um só rebanho. cooperando com as leituras bíblicas podem se aproximando, chegando à frente. Dentre nós, puder ficar de pé, convido para estarmos de pé no Senhor. Quem quiser acompanhar nas Bíblias, aí temos várias Bíblias junto aos assentos.
Se você abrir bem no meio da Bíblia, vai cair no livro de Salmos. Então a primeira leitura é Salmo. Salmo de número 127. A primeira leitura, Salmo número 127. Podemos usar as Bíblias também que estão aí junto aos assentos. Está na página 692. Passo a ler. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado, quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Até aqui. E a leitura do Evangelho, encontramos a leitura do Evangelho, evangelista Lucas, Evangelho Lucas no capítulo 19. Lucas no capítulo 19. Página 1151. Versículo 1 até o 10. Lucas 19, versículo 1 até o 10. Eu passo a ler. Zaqueu, o publicano. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão e por ele ser de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguma coisa de alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nessa casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Até aqui. Okay, obrigado. Filho do Homem, Jesus Cristo, Filho de Deus, veio para buscar e salvar o perdido. Bem-aventurado todo aquele, toda aquela que ouve a palavra de Deus, aguarda e medita no seu coração e busca viver em obediência à palavra, aos propósitos do Senhor Deus. Amém. Vamos ter um momento de oração. Obrigado, Deus e Pai, porque a Tua palavra também vem até nós através das leituras bíblicas, Senhor. Que possamos ouvir com atenção, com coração, permitindo que a Tua palavra, a semente da Tua palavra, venha a gerar, brotar, crescer, produzir bons frutos em nossa vida. Frutos de testemunho da fé, da esperança, do amor, da alegria, da gratidão. Assim oramos e pedimos em Teu nome, Senhor Jesus. Amém. A comunidade pode assentar-se. Nos preparando para o momento da pregação do Evangelho, o momento do sermão, convido a comunidade para cantarmos o hino 152, Pela Palavra de Deus saberemos por onde andar. É um hino bastante conhecido em várias igrejas, também as pessoas que nos visitam facilmente poderão acompanhar esse hino também. Pela Palavra de Deus saberemos por onde andar, hino 152. Sabe meu nome.
Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus estejam conosco quando nos dispomos a ouvir e compartilhar o ensino do Evangelho. Amém. O texto bíblico foi lido há pouco, Lucas capítulo 19, a história de Zaqueu. Alguém de nós aqui nunca ouviu a leitura, a explicação da história de Jesus visita o Zaqueu, a casa de Zaqueu? Imagino que em algum momento todos nós já ouvimos ou que acompanhamos algum comentário sobre esta experiência da visita de Jesus à casa de Zaqueu. Mas antes de entrar no texto bíblico, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Parece uma pergunta comum, mas que não é tão óbvia assim. Você gosta de receber visita em tua casa ou não? Estou vendo muita gente assim balançando a cabeça. Pela pesquisa do Ibope, 95% do pessoal. Mas você sabia que tem gente que não gosta de receber visita? Você sabia? Você conhece alguém assim? Não precisa dizer quem é, tá? É só uma pergunta para refletir, reflexão. Imagine vocês, durante 43 anos de pastorado, quantas famílias o pastor Jairo já visitou? E quantos grupos de igreja estiveram em reunião na minha casa, ao longo de mais de 40 anos de ministério pastoral? Tendo trabalhado em 15 comunidades diferentes, 10 delas no Oeste Catarinense, 2 em Joinville, região de Joinville, cidade de Joinville, e aqui então 3 comunidades, Rio Negro, Mafra e Teópolis. A gente já conheceu pessoas que gostam de visita e pessoas que não gostam de visita. E tem aquelas que arriscam fazer uma experiência de receber uma visita e depois saem reclamando de receber uma visita. Vocês podem achar estranho isso, mas na nossa trajetória houve um momento em que nós fomos convidados por um casal, já mais idoso, e eles vinham já convidando há 1 ano e meio para ir na casa deles. O pastor Chairo, aquele sotaque alemão, né? Pastor Chairo, um dia, vai lá em casa, almoçar, tal, num domingo. E esse casal era um casal assim, de forte cultura alemã, tanto ele como ela. E aí deu-se então a data do dia de ir lá visitar eles, a família Müller. E fomos. E conta essa história porque nem todos vocês conhecem. Aqueles que conhecem já conhecem, mas aqueles que não conhecem vão ter chance de conhecer. E lá chegamos então, depois do culto, fomos lá visitar o casal Miller. Era um senhor assim, muito ativo na comunidade. Era aquele tipo de pessoa que faz tudo na comunidade. Consertar um cano, uma instalação elétrica. É uma pessoa sempre pronta a servir nas instalações da comunidade, concertos, isso e aquilo. Seu Miller. E lá fomos então, almoçamos com eles e durante a conversa começa a Frau Miller compartilhando as impressões dela quando ela tem que se preparar para receber uma visita. Ela começou o relatório dela. Pois é, não é fácil receber uma visita. E ela continuou. A gente tem que se preocupar com a limpeza da casa já uns dias antes de ir para casa, principalmente no sábado. Aí tem que se preocupar com o cardápio que vai oferecer para a visita, Que tipo de alimentação, que tipo de comida. A gente tem que pensar também numa sobremesa para depois do almoço. Ela sempre repetia a frase: não é fácil receber uma visita, dá trabalho receber uma visita. Olha, umas 5, 6 vezes ela repetiu a mesma coisa. Como a gente conhece todo tipo de reação
quando visita famílias da igreja, ou mesmo fora da igreja, a gente entendeu, faz parte da cabeça dela e do jeito dela, ela fala tudo que vem à mente sem muita preocupação. Como é que a outra pessoa vai interpretar? Se você estivesse nessa visita, como é que você ia reagir? Como dá trabalho receber uma visita? Tem mais uma coisa, depois que a visita vai embora, tem trabalho também depois que a visita vai embora, ou não tem? Então, gente, acolher pessoas na nossa casa é uma atitude de amor, é de alegria, de comunhão, de amizade, de fraternidade. Lógico que dá trabalho, mas é muito mais gratificante do que não receber a visita de ninguém. E é triste que nós vivemos numa geração onde poucas pessoas ainda se visitam. E poucas pessoas têm alegria de acolher visitas em sua casa. E nós temos que resgatar isso, porque isso está na Bíblia. O próprio Jesus visitou muitas pessoas, esteve em muitas casas, foi acolhido em muitas casas, ele, o Filho de Deus. E nos relatos dos evangelhos, eu comentei hoje com os confirmandos aqui na aula do ensino confirmatório de manhã, no relato dos evangelhos, aparece quantas vezes que Jesus visitou pessoas. Vou perguntar para uma aluna que estava aqui na aula de manhã, bem? Daniela estava na aula de manhã. 40 vezes aparece. Jesus visitou Marta, Maria e Lázaro. Jesus visitou Zaqueu. Jesus visitou esse, visitou aquele, visitou esse, visitou aquele. 40 vezes. 3 anos de ministério público. 3 anos de ministério público. Isso que ele ia de cidade em cidade pregando o evangelho. Galileia, Judeia, para lá, para cá, Samaria. Percebam vocês quão importante era para Jesus que ele pudesse ser acolhido na casa de pessoas. E justamente o texto aqui da história do Zaqueu fala de um momento no qual ele foi acolhido numa casa. O que nos conta a história aqui, você querendo acompanhar ali na Bíblia, Evangelho, Lucas capítulo 19, versículo 1 a 10, lá diz o seguinte: entrando Jesus numa cidade, como pregador, como missionário, como evangelista, entrando Jesus na cidade de Jericó, atravessava Jesus a cidade, ou seja, atravessava a rua principal, entrando e passando na rua principal da cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos, o que era um publicano? Era um cobrador de impostos, a serviço do Império Romano, mas também a serviço do sistema religioso judeu. Eis que ele era o chefe, era o maioral, ele era o diretor-geral, como cobrador das equipes de cobradores de impostos da cidade de Jericó. E diz aqui o texto bíblico: um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, não só era o chefe dos cobradores de impostos, mas era um homem rico, procurava ver Jesus. Mas como ele era de pequena estatura, decidiu subir numa árvore para enxergar melhor quando Jesus passasse ali na frente. Ou seja, o Zaqueu, um homem rico, um homem importante na cidade, o chefe de todos os cobradores de impostos, correu, subiu numa árvore para assistir mais de perto, enxergar melhor a passagem de Jesus. E aí acontece algo inusitado. Entretanto, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de ver Jesus, porque por ali haveria de passar Jesus. Quando Jesus chegou naquele ponto ali, onde o Zaqueu está pendurado na árvore, acontece o seguinte: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu o tal do Zaqueu e disse para o Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém estar em tua casa. Hoje me convém estar em tua casa. E ele desceu a toda pressa e recebeu a Jesus com alegria.
Não recebeu como murmuração, dá trabalho receber uma visita, né? Não, recebeu a Jesus com alegria. Vamos dar uma parada aqui, nesse momento do texto, que nos chama a atenção. O Zaqueu tinha interesse de ver Jesus. Se ele não tivesse interesse, nem teria ido para a rua principal para assistir a passeata de Jesus. Amanhã a passeata de 7 de setembro, né? Pelo menos está marcado, né? Aqui para Mafra e tantas cidades do Brasil, o desfile do 7 de setembro. E naquele momento, Jesus, com toda a fama que ele já tinha alcançado, um grande profeta, curava muitas doenças, era um grande pregador da palavra, da mensagem do reino de Deus. Muita gente queria ver, conhecer e enxergar Jesus. E o Zaqueu, embora um homem desprezado pelo povo judeu, porque ele cobrava impostos do seu próprio povo, portanto ele era antipático para a maioria do povo judeu. Ninguém gostava de pagar impostos, ainda pagar a mais ainda, o Zaqueu ganhava uma comissão por fora ainda, é o que ele fazia, conforme o texto. Ele não cobrava só aquilo que era a lei determinando cobrar impostos. Portanto, a corrupção e cobrança de impostos não é tão nova assim, já existia naquela época, 2000 anos atrás. E aí percebam vocês, o Zaqueu queria ver Jesus. Você vai visitar uma casa que não quer te ver? De alguém que não quer te ver? Acho meio complicado. Mas você visita pessoas que têm alegria de te ver, de interagir contigo, de conviver contigo, de cultivar amizade contigo. Também hoje de manhã, na aula aqui com os confirmandos, eu perguntei: quais pessoas você costuma receber como visita em tua casa? Qual categoria de pessoas você costuma receber? Aí os alunos e alunas responderam: pessoas da família. Sim, em primeiro lugar, pessoas da família. Em segundo lugar, que outras pessoas nós recebemos na nossa casa? Podem interagir, pessoal. Quem mais? Pessoas amigas da nossa amizade. Alguém mais ainda ou não? Da família e da nossa amizade. Quem mais? Tem mais alguém ou não? Às vezes vizinho, né? Vai cultivando amizade com a pessoa próxima, vizinho. Às vezes colega de serviço, também. Às vezes o pastor também é convidado. Quem quer ver Jesus, quem quer ver o pastor, também convida. Mas a gente nem consegue visitar todos como gostaria. Mas nesse ambiente no qual o Zaqueu tinha interesse de ver Jesus, Jesus enxergou aquele cara lá no meio da árvore, pendurado lá baixinho, quase anãozinho, pendurado lá no galho da árvore. Jesus olha para o cara e diz: olha, Zaqueu, desce da árvore, porque hoje eu vou na tua casa. E diz o texto bíblico que ele desceu a toda pressa, com alegria. Desceu com pressa e desceu com alegria para receber Jesus. Muitos estão perdendo a alegria de receber pessoas na sua casa. E muitos não têm nenhuma pressa em receber ninguém. Porque para muitas pessoas isso não é importante, não é um valor, mas é um valor bíblico e é um valor humano, a necessidade de relacionamento, de convivência com pessoas, seja da nossa família, da nossa amizade, da nossa irmandade na fé, ou mesmo colegas, né, de trabalho e assim por diante. E aquela pessoa que vai semeando uma grande rede de amizades, sempre vai ter o remédio da comunhão com pessoas. E a comunhão fortalece a nossa saúde. O isolamento nos adoece. Ouvi há uns tempos atrás um pastor aposentado comentando, dizendo: pois é, eu quando me aposentei, mudei de cidade, imaginei, vou morar lá perto dos meus parentes, lá em Porto Alegre. Ou seja, o cara ficou 40 anos longe dos parentes, quando se aposentou, foi morar lá perto, em Porto Alegre, na cidade de Canoas, uma grande cidade ali, colada a Porto Alegre, e o homem começou a entrar em depressão. Isolamento, já não era mais a convivência daquela época, de 40 anos atrás, muita gente já tinha falecido, os antigos, e os novos que foram chegando e entrando, ele não tinha história, não tinha convívio, não tinha amizade com aquelas pessoas.
Acabou saindo fora de lá, foi para uma cidade pequena de novo, onde ele tinha uma rede de amizades, numa das paróquias, né, onde o colega trabalhou anos passados. E assim é a nossa vida. E a humanidade está perdendo a alegria, está perdendo, eu diria também, o remédio, a terapia que é poder conviver em amizade fraterna com pessoas. E diz o texto bíblico que o Zaqueu recebeu Jesus com alegria. E aí serviu a refeição, e lá estava Jesus fazendo refeição com, quem sabe, o pecador mais odiado daquela rua, por ser chefe dos cobradores de impostos. Jesus estava numa comunhão de mesa com um cara rejeitado por todos. E aí os comentários por fora, né? Vocês estão vendo? Jesus lá na casa daquele pecador, aquele Zaqueu, aquele chefe dos cobradores, aquele cara indigno, traidor do seu próprio povo, a serviço dos romanos. Jesus não está preocupado com a opinião pública, com o ibope, com a aceitação, a compreensão da maioria. Ele está preocupado em manifestar o amor e a misericórdia de Deus para aquele Zaqueu ali, porque o Zaqueu também precisa experimentar o amor, o perdão, a misericórdia de Deus. E assim aconteceu, diz o texto bíblico, que lá na casa, Jesus interagindo com ele, comunhão de mesa com ele, demonstrando aceitação, acolhida, comunhão com esse homem tão criticado chamado Zaqueu. Diz o texto bíblico, entremente Zaqueu se levantou e começou a falar para Jesus: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. Ele era um homem rico. E se em alguma coisa roubei alguém, restituo 4 vezes mais. Ou seja, houve uma transformação de um homem ambicioso, um homem mesquinho, um homem que só tinha interesse de acumular sempre mais, para agora ser um homem que partilha com as demais pessoas. Aí Jesus responde: hoje houve salvação nesta casa. Zaqueu foi salvo. E a reação dele é de alguém que foi transformado, alguém que passou a ter um coração, uma mente transformada pela visita de Jesus, pelo amor, a misericórdia, a aceitação que Jesus fez para ele. Hoje houve salvação nesta casa, porque também este homem é descendente de Abraão, é filho de Abraão, lá o pai do povo judeu, o pai da fé. Porque o Filho do Homem não veio para buscar, o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Essa é a missão principal de Jesus, o Filho de Deus, buscar e salvar o perdido. Percebam vocês, um colega de Curitiba me mandou esses dias um recorte de uma análise lá da vida das famílias norte-americanas nesta geração. E me chamou a atenção, quero compartilhar com vocês. E a comparação é a seguinte: quando o fogão da cozinha de nossa casa não é mais usado para preparar a refeição da família e para reunir a família ao redor da mesa da cozinha, da mesa de nossa casa, quando o fogão não é mais ligado para preparar a refeição familiar, os relacionamentos vão esfriando também dentro da família. E me chamou a atenção esta pesquisa, feita nos Estados Unidos. E aí vem a pergunta: quando a cozinha se apaga, ou quando o fogão se apaga, os afetos também vão se apagando. E aí a constatação, na década de 1980, quando o hábito de cozinhar em casa foi diminuindo nos Estados Unidos, e a tendência de pedir comida pronta, ou buscar comida pronta, ou lanches prontos, cada vez mais foi esfriando o afeto das famílias. Se por acaso o governo continuar assumindo ou se intrometendo no cuidado das crianças, nos valores das crianças ou dos idosos, e as empresas privadas também passarem a cuidar das refeições em escala cada vez maior, a estrutura
da comunhão nas famílias vai enfraquecer cada vez mais. Naquele tempo, na década de 80, poucas pessoas davam atenção a este alerta. Mas o que aconteceu nas décadas seguintes? Já começou na década seguinte. Lá em 1971, 71% dos lares norte-americanos tinham morando na mesma casa marido, esposa e filhos, juntos, marido, esposa e filhos. Década de 1970, lá no ano de 71. Hoje, de 71% baixou para 20% o percentual de famílias onde convivem dentro da mesma casa marido, esposa e filhos. 20%. E os demais, então, como é que vivem? Aí a pesquisa continua. 15% das mulheres nesta geração vivem sozinhas. 12% dos homens vivem sozinhos. 41% das crianças nascem fora da união conjugal, fora do casamento. A taxa de divórcio, que em décadas passadas chegava a 50%, agora avança cada vez mais, já chega a quase 70%. Diz a estatística que a taxa de divórcio, que era de 50% no primeiro casamento, e a pessoa vai para o segundo casamento, é 67% de divórcio para o segundo casamento, e se a pessoa for para o terceiro casamento, é 74% de chance de divórcio no terceiro casamento. Chegar no quarto casamento, então já nem sei mais qual é a estatística, que vai se fragmentando cada vez mais. Isso não é por acaso, é o custo social das famílias não terem mais comunhão de mesa. A comida caseira não apenas favorece a nutrição, mas favorece o amor das pessoas da mesma família. Quando as famílias se sentam juntas para comer, os corações se aproximam, as crianças aprendem com os mais velhos, os relacionamentos são mais saudáveis e se tornam mais calorosos, mais afetivos. Mas quando cada pessoa come sozinho, no seu isolamento, na sua solidão, as casas ficam cada vez mais esvaziadas de afeto. Outro problema da comida de fora são os ingredientes, óleos de baixa qualidade, sabores artificiais. As pessoas vão ficando viciadas em fast food, comem comida de menos qualidade, a preço mais alto e sem comunhão com ninguém. O resultado, obesidade, diabetes, doenças cardíacas, pressão alta, todas as demais doenças que têm a ver com a alimentação, com a qualidade de alimentação ou com o isolamento das pessoas. Portanto, quem mais se beneficia com esta realidade são as empresas farmacêuticas, que vendem muito mais remédio hoje do que vendiam há 40 anos atrás. E lá pelas tantas também não há interação entre as diferentes gerações, avós e netos. Então, se você ainda tem o privilégio de reunir a tua família num domingo, poderia almoçar em conjunto no domingo, com os filhos, filhas, genro, nora, netos ao redor, dê graças a Deus, porque a maioria não tem mais isso. Portanto, é pesquisa feita com esta geração que está a nossa geração. E aí o escritor desse artigo completa dizendo: acenda o fogão da sua casa, porque acendendo o fogão da sua casa, você também estará revivendo, reativando os relacionamentos, o amor, a segurança, a amizade, o cuidado, a saúde da sua família. Então, gente, todos nós sabemos que a vida é muito agitada. Muitas vezes marido e esposa, os dois trabalham fora, uma correria doida, uma correria danada. Muitas vezes é necessário pegar uma comida pronta ou encomendar uma comida pronta. Mas que nós pensemos que precisamos ter um momento de qualidade, pelo menos uma vez por semana. Se a família não priorizar uma comunhão de mesa juntos, esta família vai cada vez mais
esfriar nos seus relacionamentos. E aí alguém escreveu sobre questões de família e o que identifica um lar e o que identifica uma casa. Uma casa necessita de paredes, telhado, piso, janelas e portas. Para construir uma casa basta um bom construtor, mas para construir um lar exige muito mais de nós. Aí o autor diz, a definição de lar é muito mais significativa do que a definição de casa. Construir uma casa, num certo sentido, pode até ser fácil, mas construir um lar exige amor e cuidado dia a dia. Uma casa pode até ser mobiliada de um dia para o outro, ou de uma semana para outra, mas construir um lar leva meses, leva anos, leva décadas. Exige não apenas material de construção, exige amor, perdão, paciência, companheirismo, carinho, abraços, aceitação, tolerância. Esses são os tijolos da construção de um lar. Quando demonstramos alegria e contentamento de receber nossos filhos e netos em nossa casa, estamos construindo um lar. Quando acolhemos em nossa casa nossos pais, os avós e nossas crianças, o nosso sogro, nossa sogra, estamos construindo um lar. Quando perdoamos um membro de nossa família por uma palavra agressiva, uma palavra mal pensada, uma palavra ofensiva, quando praticamos o perdão, estamos construindo o lar. Quando elogiamos o nosso companheiro, a nossa companheira, marido, esposa, estamos construindo um lar, um bom relacionamento conjugal. Quando acordamos 3 da madrugada para cobrir um filho, uma filha, uma criança, um neto, uma neta, que está descoberto numa noite de inverno, estamos construindo um lar. Quando desligamos a televisão, o celular, o computador e dedicamos tempo de qualidade para nossos filhos, para nossos netos, para interagir com eles, para ter atividades com eles, estamos construindo um lar. Quando nos abraçamos mutuamente e declaramos nosso amor junto aos nossos familiares, estamos construindo um lar. Quando damos um beijinho de boa noite ou de bom dia, estamos construindo um matrimônio feliz. Quando participamos como família nos afazeres domésticos, estamos construindo bases sólidas de um bom relacionamento. Quando junto a família participa na igreja, ora uns pelos outros, participa das atividades de uma igreja, lê a palavra de Deus, louva a Deus, participa das celebrações, estamos construindo um lar cristão. E por aí vai. A vontade de Deus é que você e eu estejamos ocupados e dedicados em construir um lar. Porque muita gente tem casa, mas não tem lar. E tem gente que tem lar, mas não tem casa. Paga aluguel a vida inteira. Bem-aventurados somos nós, se nós podemos construir um lar com a bênção de Deus. Percebam vocês como é que termina esse texto. Hoje houve salvação nesta casa. Por quê? Porque Zaqueu recebeu a visita de Jesus. Ali onde você abre o teu coração para receber a visita de Jesus, ali há a salvação, a alegria e atitudes de amor, como houveram as atitudes do Zaqueu. Mas se a pessoa continua com o coração fechado para a visita de Jesus, então nada muda, vai sempre de mal a pior. Que Deus nos dê sabedoria e discernimento para que saibamos que Jesus é a principal visita que nós podemos receber em nossa casa, em nosso lar. Alguém lembra qual foi o primeiro versículo do culto hoje? Saudação. Atos dos Apóstolos. O que diz aquele versículo? Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa, tu e o teu lar, tu e a tua família. Que Deus nos abençoe com sabedoria, humildade e discernimento, para que sempre tenhamos um coração aberto para receber a visita de Jesus, uma mente aberta para receber a orientação da palavra de Jesus. Que Deus nos abençoe, que saibamos construir lar, não apenas nos alegrar de ter uma casa, muito mais importante é ter um lar. Que Deus nos abençoe nesta missão. Amém. Oremos.
Obrigado, Deus, pela Tua palavra que vem até nós também em nossa geração, que possamos aprender também dessa experiência de Zaqueu, que recebeu a Tua visita, Jesus, na casa dele, e Tu, ó Deus, o perdoou, o acolheu. Tu, Senhor, com Teu Espírito Santo, trouxe grande transformação na vida e no lar daquele homem. Que nós possamos, Senhor, também nós Te receber sempre de novo, permitir que o Teu Espírito Santo transforme a nossa mente, o nosso coração, tire as pedras de nosso coração e transforme em carne, em vida, em sensibilidade, em misericórdia, para que assim, com a Tua ajuda, Espírito Santo de Deus, possamos perseverar em construir um lar abençoado com a Tua presença. Assim pedimos também perdão pelas vezes em que nós não abrimos o nosso coração nem a nossa casa, que não priorizamos o convívio com pessoas, e dá para que sejamos abençoados com a vida em comunhão também em nossos lares. Assim oramos, pedimos e agradecemos em o Teu nome, Senhor Jesus. Amém. Queremos nos preparar para a Santa Ceia, lembrando das palavras do próprio Jesus, que orientou os seus discípulos na última ceia, da importância deles celebrarem a ceia do Senhor. Portanto, lembramos agora que o nosso Senhor Jesus Cristo, naquela noite na qual Jesus Cristo foi traído, o Senhor Jesus pegou o pão, tendo partido o pão, Jesus Cristo entregou para os seus discípulos, seus apóstolos, dizendo: tomai e comei vós todos, isto é o meu corpo que é dado por vós para o perdão dos vossos pecados. Fazei isto todas as vezes que o comerdes em memória de mim. Por semelhante modo, após ter partilhado do pão, Jesus Cristo pegou o cálice, tendo dado graças, gratidão a Deus, o entregou dizendo: tomai e bebei vós todos, este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós, para o perdão dos vossos pecados. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim, em memória do Senhor Jesus. Nós celebramos a Santa Ceia também, aqui no culto da Igreja Luterana, aqui de Mafra, lembrando que a Santa Ceia é um presente de Deus. E quando a gente recebe um presente, ou quando alguém tenta nos entregar um presente, qual é a nossa reação? Alguém está com um pacote, te trouxe um presente, você está tentando alcançar um presente para a pessoa. Qual pode ser a reação da pessoa? Aceitar o presente, o que mais? Agradecer pelo presente, alegrar-se com o presente e agradecer pelo presente. O maior presente que Deus nos poderia dar, além da nossa vida, do Deus Criador, é o presente de Jesus, o Salvador, que é o presente do perdão de todos os nossos pecados, o presente da salvação. E esse é o único presente que nós podemos conservar aqui nesta vida e depois no reino de Deus. Os demais presentes todos ficarão aqui. Às vezes ouço pessoas dizerem: pois é, dessa vida nada levamos. Será? Nós só podemos levar uma coisa desta vida: a salvação que Deus nos oferece por meio da obra de Cristo, nosso Salvador. Se não levar a salvação, de fato não levou nada. E quantas pessoas esquecem do presente maior do perdão e da salvação que Cristo nos oferece. Uma das maneiras de sentir o gosto desse perdão, o gostinho desse perdão e salvação, é nós participarmos da Eucaristia, da Santa Ceia, onde corpo e sangue de Cristo são partilhados conosco através da Santa Ceia, para acolhermos o perdão e a salvação que Cristo nos oferece aqui e agora, e que já é prenúncio da mesa do Senhor, da festa do Reino de Deus no futuro. Teremos agora um momento de oração silenciosa, onde cada um de nós pode conversar com Deus em pensamento, silêncio e pensamento, conversando com Deus, reconhecendo os nossos pecados e pedindo o perdão de nosso Senhor Jesus Cristo. Convite para a Santa Ceia para todos que estão aqui, independente se é evangélico, católico
outra denominação, o convite é para ti também. Se sentir convidado, nós estamos te convidando em nome do Senhor Jesus. Santa Ceia não é em nome da Igreja Luterana, é em nome de Jesus. Todos que queiram participar são bem-vindos. Vamos ter um momento de silêncio de oração. Senhor, nosso Deus e Pai, a Tua palavra nos lembra que fomos criados à Tua imagem e semelhança para vivermos aqui neste mundo uma vida que glorifica o Teu nome, como Teus filhos e filhas amados. Mas quantas vezes, Senhor, o pecado nos afasta de Ti, Senhor, viramos as costas para Ti, queremos ser o nosso próprio Deus, vivendo a nossa vida de qualquer jeito. Perdoa-nos, Senhor, desta arrogância, a humildade ao nosso coração, para que possamos acolher o Teu amor, a maneira como Tu nos adota, como Teus filhos e filhas amados, como Tu nos convidas, Senhor, a acolher o Teu perdão e a Tua salvação, também através da Santa Ceia. Por isso pedimos, Espírito Santo de Deus, nos visite também neste momento, dar-nos a humildade de reconhecer os nossos pecados e de acolher o Teu perdão, Senhor Jesus. Oramos, pedimos e agradecemos pelo Teu grande amor, Jesus. Conforme diz a Tua palavra, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o Seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a salvação, tenha a vida eterna. Que assim seja. Amém. Vamos ter um momento de cântico, né, Frida? Do hino de Santa Ceia. Eu peço à equipe que vai nos ajudar aqui na distribuição, aqui na frente, pode chegar à frente, as pessoas que vão colaborar com a distribuição da Santa Ceia. E convido primeiro o pessoal que está sentado mais nessa fileira aqui, para se colocar aqui ao redor do altar. Podemos ocupar todo o espaço aqui atrás também, na frente, nas laterais, no momento da Santa Ceia. E a entregue a hóstia e depois um copinho de suco de uva para cada pessoa que está no círculo aqui da Santa Ceia. Então podemos nos aproximando, as pessoas que queiram participar são bem-vindos na ceia do Senhor Jesus. Vamos ocupar aqui na frente também. O pessoal aqui pode também chegar para complementar espaço vazio na frente, sem liberdade, quem quiser chegando à frente.
corpo de Cristo. O corpo de Cristo trata por ti. O corpo de Cristo trata por ti. O corpo de Cristo que é dado por ti. O corpo de Cristo dado por ti. O corpo de Cristo dado por ti. Cristo dado por ti. A palavra de Deus nos ensina, de acordo com a carta do apóstolo Pedro, lançai nas mãos de Deus toda a vossa ansiedade, porque Deus tem cuidado de vós. Que sigamos com a bênção e os cuidados de Deus em nossa vida e também em nossas famílias. Que assim seja. Amém. Vamos voltar aos nossos lugares. Rendei graças ao Senhor Deus, porque Deus é bom e a sua misericórdia para conosco dura para sempre. Amém. Convido para cantarmos o último hino, 594. 594. Eu quero pertencer-te. Enquanto cantamos esse último hino do nosso culto, nossa celebração, vamos ter um momento de trazer a nossa oferta de gratidão a Deus. Podemos usar os envelopes que estão aí junto aos assentos. É um momento de oferta, de dízimo, de trazer diante do altar. Temos cestinhas aqui na frente, podem ser usadas também, facilita. Ou trazer aqui diante do altar, como recomenda a palavra de Deus, trazer a nossa oferta diante do altar. Assim expressamos nossa gratidão a Deus, nosso apoio para a missão da igreja. Para a oração do Pai Nosso, também para acolhermos a bênção de Deus. Oremos todos juntos a oração que o próprio Jesus ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos das nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua saúde, que Deus abençoe a tua família, o teu trabalho, o teu descanso, que Deus abençoe o nosso testemunho cristão
de fé, esperança e amor no dia a dia da nossa jornada. Assim pedimos também a bênção de Deus para o descanso desta noite, para a nova semana que começa amanhã, que sejamos conduzidos e protegidos por Deus. Assim pedimos também que Deus proteja e conduza a nossa nação, que possamos cada vez mais testemunhar a nossa fé no dia da nossa vida e também dentro dos nossos lares. Que assim seja, agora e sempre. Amém. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, venha sobre ti e permaneça contigo agora e sempre. Amém. Pessoal da família querendo fazer fotos aqui diante do altar, fiquem à vontade para fazer as fotos com a família e com os amigos de vocês.